Boa noite, camaradas. Boa noite quem está entrando. Quem puder tá repostando aí, indicando essa live aí nos seus stories. Uma live significativa. Então, o biólogo socialista já entrou, já vou aceitá-lo já aqui. Fala, camarada. Só virar a câmera. Aí, Isso. camarada. Tudo bom, Me ouve camarada? bem, hein? Tudo jóia, você? Tô bem. Você tá com cabelo? Meu som tá... Agora eu tô, cresceu um pouquinho. Eu nunca tinha te visto com cabelo. Tá na hora de cortar de novo. Mas tá legal. Meu som tá sendo Tá bom? Tá sendo bem. bom o som aí? Tá bem. O meu tá É que eu liguei bem. O meu tá bem. tá em ordem também. Então tá bom. Deixa eu só centralizar a câmera aqui. Camarada, boa noite. Boa noite a quem tá entrando, quem vai ver essa live depois. Então não sei se vai ser bom dia, boa noite, boa tarde. É um prazer tê-los aqui. A gente vai para a 10ª live. Hoje é dia 6/3/2024, às 19 horas. A gente vai para a 10ª live falando especificamente sobre a Palestina, sobre Gaza, sobre tudo que está acontecendo, sobre Israel nazi sionista, genocida. E o biólogo socialista é a segunda live que a gente vai fazer. Ele fez a segunda live, por coincidência, que eu comecei a fazer essa série de lives sobre a Palestina. Ele foi o segundo convidado. Estava bem no comecinho, estava dando aí, acho que 30 e poucos dias, acho que nem isso. Então, para quem quer ver o playlist de todas as lives, é só entrar lá no YouTube, Walter Ponto, tem as 10, quer dizer, agora tem 9 lives, né? A última foi com o artigo 19, com o Lucas, foi no domingo, uma live muito boa, e a gente vem tentando abordar essa temática sobre perspectivas diferentes, sobre opiniões diferentes, né? Mas é claro, dentro do nosso campo, que é o campo da esquerda, que é o campo antisionista, né? E acho importantíssimo que os camaradas possam ver essas lives. Com essa live vai ser praticamente 20 horas de lives, de horas, né? Falando sobre a Palestina. Então, quem não sabe muito sobre o assunto, quer aprender antes de falar besteira, né? Vai lá, tem muito material. Pessoas, tem o Mansur Peixoto, tem a Marge, tem o biólogo socialista, tem a Soraya Misley, tem o Sheik Rodrigo. Eu não gosto de falar de nomes que você sempre esquece alguém. Tem uma live incrível sobre islamofobia com a psicóloga, a companheira que tá. Enfim, está muito bom lá esse material para a gente refletir sobre essa opressão, sobre esse processo sangrento, esse processo que é um dos mais atrozes da história da humanidade. Com certeza, isso os historiadores vão, quando se portarem a esse momento, não vão ter nem muito os historiadores honestos, né, gente, os historiadores que não são comprados pelo sionismo, eles vão ter muita coisa para escrever e muita coisa triste, infelizmente. Então essa é a live que a gente está fazendo no momento já pós 150 dias de genocídio intensivo, constante, ininterrupto sobre o território de Gaza, aonde esse bombardeio constante, perene, é feito
em especial sobre a população civil. Então, nós estamos falando de mães, de homens, de mulheres, de crianças, de grávidas, de idosos sendo mortos. Os que não estão sendo mortos estão perdendo a pouca dignidade que já tinham, porque ali é um campo de concentração a céu aberto. Então, estão perdendo casas, estão perdendo... E agora, de um tempo para cá, que não é tão recente, a crueldade de Israel é tão grande que essas pessoas não têm sequer direito à ajuda humanitária, estão passando fome, cenas, é só dar um Google aí, sobretudo, não vão procurar na CNN, não vão procurar na Globo, procurem os canais como o Biólogo Socialista, o meu, o Artigo 19, o Homem Místico, e um monte de gente que está postando incessantemente, ou da FEPAL, que é da Federação da Palestina, que vão ver cenas assim que chocam qualquer ser humano que possa se chamar de ser humano, porque se essas cenas não te chocam, é porque você já perdeu a sua humanidade, ou nunca teve. Porque é impossível não se chocar com a brutalidade, com aí a gente vê o poder, a força do sionismo, do imperialismo, sobretudo norte-americano, mas não só. A Europa está junto nisso, o imperialismo europeu está junto nisso. E a gente vê a força e como os órgãos da burguesia não podem julgar-se a si mesmo. Tanto é assim que Aya, que foi uma esperança para muita gente, foi uma piada, né? Chegou lá, teve uma sançãozinha lá, cuidado para não fazer um genocídio. Foi mais ou menos isso que a Aya deu um alerta, né? Se nós vivêssemos num mundo de condições geopolíticas que fossem equilibradas, Israel já teria sido, enfim, eu nem falo o que teria acontecido com Israel, para não correr o risco aqui de a live cair. Então, eu fiz essa apresentação porque ela é necessária, são 150, mais de 150, 152 dias, lembrado aqui já, de um genocídio nunca visto na história da humanidade em tão pouco tempo. E eu chamei uma pessoa que é um estudioso, uma pessoa que eu respeito muito, que vem dando a cara para bater, já teve o Instagram bloqueado já não sei quantas vezes, inclusive é a primeira vez que ele consegue fazer uma live desse Instagram, porque esse Instagram estava bloqueado, a última que a gente fez, e a gente fez do Instagram reserva dele, que é esse meu amigo, que é conhecido por todos como biólogo socialista. Eu já te dou a palavra, peço uma breve apresentação sua, que eu acho que é importante, e aí a gente já desenvolve o tema. Saudação, meu camarada, obrigado por esse aceite, nesse humilde espaço, desse que vos fala. É uma grande honra tê-lo aqui conosco. Não, Walter, eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar falando, né, para o seu público, principalmente, as pessoas que estão acompanhando. Eu sou o Luiz Padula, né, eu uso esse perfil aí, o biólogo socialista, justamente porque acho que acima de tudo, né, mais do que formação, a hora que você colocou lá a biografia, tudo, acho que isso daí pouco importa. Acho que o que conta nesse momento é a gente despertar realmente a nossa humanidade. Acho que esse é o ponto, né? Se a gente se julga humano, né, o que nos torna diferente de outros animais não humanos é exatamente essa capacidade que muitas vezes os animais, inclusive, ensinam para a gente, e a gente, nessa soberba nossa, né, nessa visão antropocêntrica, de que achamos que somos melhores que todos, a gente está vendo exatamente esses crimes. Então, desde que eu me conheço por gente, eu milito, eu tenho um sangue árabe na família, meu bisavô era libanês, e aí eu despertei mesmo, né, já durante a faculdade, sou biólogo de formação, mas até então eu comecei a me interagir, né, me integrar mais desses assuntos relacionados à Palestina. E a gente vai estudando. Né, como um bom freiriano que sou, a gente sempre leva em consideração aquela frase máxima dele, né, de que somos seres inconclusos. E a gente tem que aprender sempre. E a Palestina é um bom momento para a gente refletir, porque
que ela se encaixa perfeitamente nessa nossa luta, enquanto humanidade, né, de não só apenas de combater esse imperialismo, esse capitalismo genocida, mas, acima de tudo, de defender a soberania dos povos. Acho que essa é a questão principal. Quando a gente fala da questão palestina, a gente não está querendo botar o dedo, querendo simplesmente atropelar as decisões palestinas. Nós estamos aqui defendendo a soberania de um povo que até então teve seu território roubado, né, de forma ilegítima, e aí tem todo um histórico que daria também para a gente falar, mas enfim. E aí a gente está defendendo que eles tenham esse direito a existir, que é o que Israel não deseja. Acho que esse é o ponto. Então, compete a nós aqui levantarmos, ecoarmos essa voz, e acho que esse é o ponto, né? A gente tem que, enquanto internacionalistas que somos, enquanto defensores, né, da humanidade, do direito à vida e à existência, nós estamos aqui para isso, né? Somar voz, ecoar, ainda que a gente fale para meia dúzia do nosso dia a dia, mas é importante, é plantar essa semente, destruir, desconstruir toda a propaganda que o sionismo faz. A gente sabe muito bem a mídia burguesa alinhada ao sionismo, o lobby sionista que existe no Congresso, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Esses dias eu vi um dado aí, que um dos livros que eu li recentemente aí, falando da questão da Palestina, falando que os dois maiores partidos nos Estados Unidos, né, os democratas e os republicanos eles têm um investimento, né, o financiamento da bancada lá dos judeus sionistas, deixar bem claro isso, que nós não somos antissemitas, nós somos antisionistas, assim como os judeus verdadeiros, que são sionistas, ou melhor, que são semitas e antisionistas. E o Partido Republicano, que é o do famigerado Trump aí, ele tem o financiamento aí por volta de 70% do regime sionista. E o próprio regime democrata, né, que também seria o menos pior, vamos falar assim, mas Biden, por exemplo, está mostrando o quão maléfico ele é, também tem um investimento que beira aí um pouco menos, né, por volta de 40%. Ou seja, o sionismo está entranhado nas políticas das nações. Então não é à toa que o Lula sofreu toda aquela represália quando ele, de forma correta, né, a tag lá, Lula tem razão, e ele realmente tem razão. E não é porque o Lula é de um partido dito de esquerda, não é nada disso. O Lula foi e demonstrou coragem e mostrou a sua verdadeira humanidade, né, ao defender a Palestina, ao falar que o que está acontecendo lá é um regime de genocídio, né, em nenhum momento ele falou a palavra holocausto, mas ele comparou exatamente ao que está acontecendo, e como você bem disse, né, em um curto período de tempo, é o maior massacre, é a maior carnificina que um povo está sofrendo. Então, basicamente, dá para a gente falar bastante coisa a respeito de tudo isso que está acontecendo. Lembrar que não começou no dia 7 de outubro isso daí, né? Muita gente começou a falar da Palestina, né, principalmente a criticar por conta do contra-ataque, eu diria que foi do Hamas, né, a partir das informações que a mídia bombardeia. Então sempre, como nós já abordamos também, né, os israelenses são mortos e os palestinos morrem, né? Então eles até deturpam essa ideia, levando para a passividade, né? Como que eles morreram? Morreram naturalmente? Não, eles foram assassinados. Então são esses pontos aí que a gente poderia estar falando, né? Mostrar alguns dados aí, se for o caso, e nós estamos à disposição para isso, para falar um pouquinho, conversar um pouquinho mais sobre isso e levar um pouquinho dessas coisas que nem sempre a gente vê na mídia convencional, ou melhor, a gente nem vê, né? A sua introdução já foi perfeita e volto a dizer, tem 9 lives no YouTube, no canal do Walter Ponto. Seria interessante se alguém conseguir ver, né? Porque nós estamos falando, tirando essa, estamos falando de 18 horas de lives falando sobre a Palestina.
que a gente aborda diversos assuntos, inclusive sobre a perspectiva de uma mãe, sobre as mães palestinas, que foi com a Samara. Então a gente fala sobre a história do sionismo, como surgiu, fala de tudo isso. A última foi muito bom com o Lucas, que a gente falou também sobre a perspectiva dos jornalistas, né? Então, assim, o biólogo já disse agora, são 76 anos de massacre. Mas é anterior a 76 anos. Se a gente for puxar a história, é anterior a 76 anos. Então, assim, quem não conhece, é importante ir atrás. Não dá pra gente fazer uma live agora falando sobre isso. A gente vai abordar esses temas também, en passant, mas não vai ser o foco da live. O que a gente trouxe essa live agora aqui é para falar do que está acontecendo agora, que são 156 dias onde a gente viu e está vendo. Eu falo, tenho 47 anos de idade. Eu, até então, eu vi muita coisa ruim acontecendo. Mas gerações passadas viram muita coisa ruim, as guerras, inclusive, mundiais, né? Mas há uma diferença, que tudo isso não era... alguém falou que estava travando. Eu só queria que alguém aqui que está vendo a live falasse se o áudio meu e do biólogo tá bom, se não tá. Então, tinha uma grande diferença dos tempos para cá, como a violência policial e tantas outras coisas que a gente só lia depois. Hoje a gente vê imagens, porque existe esse instrumento, que inclusive a gente está utilizando para fazer a live, que as pessoas gravam. E a gente está vendo coisas assim horrorosas, assim, e que Israel tenta negar, e nem tenta negar, né? Israel já admitiu que vai fazer, e assim, a comunidade internacional já aceitou, e por mais que a fala do Lula tenha sido uma fala correta, demorou muito para vir, mas mostra como o sionismo, ele é poderoso, porque na verdade não basta só a fala, na verdade Israel deveria ser boicotada internacionalmente, não deveria se comprar uma agulha de Israel, a embaixada de Israel deveria ser expulsa do Brasil, né? Esse deveria ser uma atitude que a gente, claro, que a gente sabe que tem uma série de limites no regime capitalista burguês, né? Porque assim, porque na verdade Israel peitou o Lula, falou que ele é persona não grata, cagou pro Lula e ponto, e tá tudo bem. É claro que a posição dele do ponto de vista ético foi correta, não esperávamos outra coisa, tá? Aliás, esperávamos esse posicionamento desde o começo, demorou muito para vir, mas veio. Então, que bom que veio, mas não basta, então é importante que diga isso, que outras atitudes devem ser tomadas, ou esperamos que sejam tomadas, e aí ele tem sérias amarras, porque a gente sabe que tem um problema do apoio do Centrão, que faz parte do sustentáculo do seu governo, e o Centrão é sionista, Então, só para que a gente contextualize, e a gente fale que esses 151 dias, a gente viu o massacre sobre uma população civil, universidades sendo bombardeadas, hospitais, bairros residenciais, escolas, igrejas, templos sagrados para aquele povo. Inclusive, estamos à véspera aí do Ramadã, né? É importante que se diga isso, né? Que esse povo não vai ter nem como fazer as suas orações, porque os templos foram destruídos. Então, assim, nós estamos falando de genocídio e epistemicídio. Nós estamos falando de etnocídio, nós estamos falando de limpeza étnica, é muito mais grave. E aí o biólogo vem escrevendo muita coisa, e parabéns pelos seus textos, você me manda alguns eu acabo indo atrás. Ele me mandou um essa semana muito interessante, que alguns até vão dizer que é teoria da conspiração, e eu gostaria que a gente começasse falando sobre isso, que são os horrores, e é importante que a gente fale sobre isso, que isso não é uma... Primeiro que não é uma guerra, guerra só existe entre dois exércitos. O Hamas não é um exército. O Hamas não é um exército. O Hamas é um grupo político que tem um braço militar.
ponto, que a ONU já reconheceu que não é um grupo terrorista, grande parte do mundo já reconheceu que não é um grupo terrorista, e o Hamas, assim como todo palestino, tem direito à autodefesa, assim como Israel fica batendo no peito todo momento que está se defendendo, os palestinos também têm direito à defesa. Né? A gente pode questionar os métodos, mas não cabe a nós questionarmos. Isso é um problema de soberania do povo palestino. Não há só o Hamas, há diversos grupos no território palestino que lutam com armas pela defesa do povo palestino. Isso é importante que se diga. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu queria que a gente começasse a falar dos horrores, porque isso ninguém pode negar. Inclusive, agora, recentemente, viralizou um vídeo, que não foi a primeira vez, e o mundo inteiro se manifestou sobre isso, inclusive quem estava neutro. E eu acho uma das poucas coisas que eu valorizo na fala do Lula, não só a fala em si, mas o conteúdo da fala, mas é que um bando de roda presa, pequeno burguês, estava tudo quietinho, sem falar nada. Depois que o Lula falou, virou moda falar sobre a Palestina. Mas nós estamos falando há muito tempo. E isso não é uma disputa, mas é simplesmente para a gente ver quem é internacionalista e quem não é, né? Então é importante a gente colocar essa questão. Que Israel, nesses 151 dias, está cometendo diversos, inclusive, destratos às próprias leis internacionais, né? Nós estamos falando de armas químicas, nós estamos falando de um monte de coisa. Nós estamos falando de tudo que eu já falei, mas o biólogo socialista tem outros dados que eu acho, se você quiser falar, quiser trazer aqui na live, se não quiser também eu respeito profundamente, mas tem grandes evidências em tudo que a gente vai falar aqui. Então eu queria que a gente falasse, porque falar não podemos chamá-los de nazistas, porque o Holocausto é um momento histórico específico, mas nós podemos chamá-los de novos nazistas, neonazista, nazi-sionista. Isso nós podemos. E mostrar as semelhanças que há entre as técnicas usadas na Alemanha e as técnicas usadas em Israel, na Palestina, por Israel, que é um Estado invasor. É um Estado que não deve ser considerado um Estado. Então eu te dou a palavra com essas buchas que eu taquei no seu colo, mas eu sei que você é um homem que não tem medo de debulhar o milho e fazer um bom curau aí, um bom prato aí com o milho debulhado. Bom, primeira coisa, eu só queria trazer a atualização do número de palestinos mortos oficialmente, né? Só para a gente ter uma noção de que nesses 152 dias já são oficialmente com corpos resgatados, alguns deles enterrados ali, são 30.717, né? São 30 mil pessoas, 717. E a gente tem sobre os escombros, que, portanto, nessa altura do campeonato, já estão provavelmente martirizados, como eles falam, né? Estão mortos, assassinados, mais 38 mil. Fora os 72.156 que estão feridos e mutilados, o que vai incluir crianças, né? E quando a gente fala em mutilado, não é simplesmente com arranhão, não é esse tipo de coisa. A gente está falando em crianças, em pessoas que perderam braço, que perderam perna, e muitas dessas aí, cerca de 17 mil crianças estão órfãs, né? Estão sem pai e mãe, não tem parente nenhum. Então é mais uma questão, né? O dia que acabar todo esse genocídio, quem cuidará dessas crianças, né? Então acho que é o primeiro ponto. Como eu falo, eu não tenho medo mesmo de falar, eu falo abertamente que é um nazi-sionismo. Eu faço essa referência, eu já mandei alguns artigos, inclusive, que até por questões de problemas que os portais queriam evitar, né, em função dos sionistas
canalhas da PUNIB, por exemplo, que estão perseguindo o Breno Altman, eles acharam melhor só falar sionista, mas eu falo abertamente, né, nazi-sionistas. Sim. E por que eu falo isso? Primeiro que a gente tem que lembrar uma coisa que pouca gente sabe, e eu até também não sei o motivo de pouca gente tocar nesse assunto, que foram os acordos que na década de 30, 1933 para ser mais exato, que os sionistas fizeram com os nazistas. Sim. Então fizeram acordos diretamente com o Terceiro Reich, acordos com os ministros de Hitler diretamente, para que eles ocupassem a Palestina. Então fizeram um acordo e falaram, não, vocês vão financiar, né? Então o nazismo sim financiou no início desse processo de expulsão, de genocídio da Palestina, o nazismo financiou o sionismo. E isso daí também são vários relatos, né? Tem vários livros aí, tem o Ilan Pappé, né, que é um dos historiadores mais famosos, judeu inclusive, que ele denuncia muito isso daí também. Tem um livro muito bom, que acho que eu já citei na outra live, mas eu falo de novo aqui, A História Oculta do Sionismo, que relata muito isso daí, e pouca gente sabe, né? Os congressos sionistas, né, que era para ser votado uma situação de contrariar o nazismo, eles não contrariaram, pelo contrário, né, eles buscaram uma aliança, né? Tem o famoso Acordo de Havara, por exemplo, em que tem esse lado sombrio, vamos falar assim, dessa situação que o sionismo é, né? Um Estado genocida, um Estado de apartheid, um Estado racista, colonialista. Deixa eu só pegar um gancho. Tem até moeda cunhada desse período. Pesquisem, dê um Google. Exatamente. Que tem a estrela de Davi de um lado, juntamente com a suástica nazista, né? Então, são coisas assim que a gente não vê, né, na mídia, jamais vão associar, e até porque quando a gente fala em nazismo e fala em nazi-sionismo, por exemplo, já vem toda aquela repercussão, não pode comparar o Holocausto, que morreram, os historiadores até hoje em dia contestam esse valor de 5 milhões, veja bem, não estou negando que houve um holocausto do povo judeu. Sim. Eu estou falando que esse número, já existem estudos falando que não necessariamente são esses 5 milhões. Ele estaria entre 1,5 milhão e 5 milhões. E outro ponto importante é que quando a gente fala durante o massacre que o regime nazista causou e foi vencido pelo exército soviético, o Exército Vermelho, e não tem aquela história, né, que os livros de história falam, o frio venceu, né, a invasão nazista. Na verdade foi o Exército Vermelho, que também tem a sua parcela de culpa, o camarada Stalin, sim, por conta que ele foi um dos que sancionou a divisão exatamente da Palestina. Sim. Mas é uma outra história, tem um motivo, enfim. Tem a assinatura, tem a assinatura do Stalin. Tem que falar isso. A Palestina tem a assinatura do Stalin. Ponto. Daí a gente pode desenvolver depois, mas é bem lembrado, bem lembrado. Exatamente. Então, assim, a gente também não está passando pano, não é isso. Agora, o que me incomoda bastante, primeiro, esse superávit que eles colocam no número de judeus, como se fossem apenas os judeus que foram massacrados pelo regime nazista. O Estado judeu, né, que foi massacrado. Não foram só os judeus. Até porque eles fizeram acordos com os nazistas. Sim. Além do que, em número muito maior que morreram pela ação dos nazistas, estão os eslovacos, estão os poloneses, estão os ciganos, em número muito maior. Só que, como é de praxe desse Estado bandido que é Israel, eles se apropriaram até mesmo do número de mortes. Sim. Então, eles simplesmente apagaram, né, na narrativa, né, eles apagaram que só eles que morreram, os outros não interessam. Então, hoje, quando a gente fala em Holocausto, novamente estou falando, não estamos negando o Holocausto. A gente tem registros históricos, obviamente, que comprovam tudo isso. Agora, o que me incomoda é, exatamente, Israel se faz de coitado em cima de uma exploração genocida que eles estão fazendo na Palestina, tentando justificar aquilo que parte da população mundial
sofreu. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, o Holocausto ele existiu, porém, não foi esse número todo que eles falam, e segundo, não foram apenas judeus que morreram. Né? Então, acho que esse é o ponto também que a gente precisa chamar atenção. E essa relação espúria que eles tiveram com os nazistas, incomoda. É um assunto que, se você jogar para um sionista, ele vai dar um jeito de desmentir, vai te acusar de antissemita, Sim. que é isso que eles fazem, quando eles não têm argumento, o que eles vão fazer? Vão te acusar de antissemitismo. Sim. Né? E aí, automaticamente, entram com processo, vão te julgar de um monte de coisa, vão te dar dor de cabeça, porque eles querem esconder a realidade dos fatos. A mesma coisa que está acontecendo hoje. Só que a maneira como Israel hoje está explorando, está promovendo todo esse genocídio, e aí ganhou uma repercussão mundial, eles estão desesperados. Tem um camarada, o professor Legiane Mirhan, que fala muito bem sobre isso. Israel já perdeu essa guerra. Porque ele está desmoralizado, ele está isolado. O que mantém Israel ainda promovendo esses ataques, né, incluindo as crianças, que não é de hoje, também é bom que se diga. Né? Eu tenho aqui uns dados só para ilustrar o que eu estou falando. Um levantamento aqui de 2008 até junho de 2023, portanto antes do contra-ataque do Hamas, eram 1.418 crianças, 1.418 crianças que foram mortas por Israel. Então não tinha nada de Hamas, não tinha nada de Fatah, não tinha nada de Hezbollah. Né? Eles matam isso daí à torta e direito, e não é de hoje. Além disso, a gente também precisa lembrar que muito se fala na mídia hegemônica, os prisioneiros do Hamas são prisioneiros de guerra. Só que ao mesmo tempo, o que a gente vê? Eles tratando muito bem esses prisioneiros, porque eles sabem, e eles falaram exatamente para esses prisioneiros que posteriormente foram liberados, naquela primeira troca que teve, naquele primeiro momento de cessar-fogo, que os próprios prisioneiros saíam agradecendo. Teve uma mulher, de novo, né, eu acho que eu pus em algum momento, eu não vou lembrar em que lugar que está no Instagram, mas a mulher elogia e fala, olha, quando estourou um míssil próximo da gente, os guerrilheiros do Hamas se jogaram em cima de mim para me proteger. É uma moeda de troca? É. Mas o Hamas, em todo momento, todos os discursos que a gente teve desses primeiros prisioneiros, a gente viu exatamente a compaixão, não apenas dos guerrilheiros do Hamas, mas o reconhecimento por parte desses prisioneiros, que trataram muito bem. Nessa falta de comida, eles dividiam a mesma comida, Sim. eles deram remédio. Tanto é que o que aconteceu? Quando isso veio à tona, que a mídia pintou o Hamas como os terroristas, que é tratado até hoje como tal, Netanyahu proibiu de que eles dessem entrevistas. Né? E quem continuou dando entrevista começou a ser perseguido. Sim. Então você vai ver, havendo novas trocas, ninguém vai falar. Por quê? Vão falar bem. Sim. E os que falaram mal, aquela modelo, né, aquela blogueira lá, influencer, falou mal, ela foi desmentida exatamente pelos outros prisioneiros. Então perceba, a gente está falando de um tratamento humanizado que esses guerrilheiros que estão lutando pelo direito de existir deram ao povo palestino. O que a gente vê nos prisioneiros de Israel? Quando eles não morrem desnutridos, espancados, torturados, estuprados, eles voltam pele e osso, cheios de machucado, com perna quebrada, com braço quebrado. Isso está relatado. A Anistia Internacional mostra isso. Tem relatórios diversos mostrando isso. E só para voltar, para não ficar só eu falando aqui também, mas a gente tem, por exemplo, os dados de crianças, né, as chamadas prisões administrativas, que vai contra, inclusive, o direito internacional. Direito internacional esse que Israel está pouco se lixando. O próprio, mesmo que não tenha dado nada no Tribunal de Haia, no Comitê Internacional de Justiça de Haia, Israel falou desde sempre, não importa o que eles decidirem, nós não seguiremos. Porque Israel nunca seguiu nenhuma determinação a partir de 1948, que foi imposta por Israel, foi seguida. Tanto é que eles continuam com o regime de apartheid, eles continuam construindo muros,
eles continuam aprisionando crianças, mantendo, eu tenho um dado aqui, 49% das crianças, e nós estamos falando aí de uma média antes do contra-ataque do Hamas de 2023, era uma média de 600 crianças presas por ano na Palestina, por conta do regime de apartheid racista colonialista de Israel. E dessas crianças que estão presas, 49% delas ficavam numa média de 16 dias em regime de solitária. Criança. Se para um adulto isso já gera um trauma psicológico, imagina para uma criança. Sim. 49% delas. 81,5% dessas crianças relatam que foram abusadas fisicamente, psicologicamente, estupradas, crianças. Tá? Nós estamos falando aqui de crianças. Eu não estou nem falando dos mais de 5 mil prisioneiros que são rotineiramente torturados, né? São ali achincalhados nas masmorras de Israel, nem falo prisão, né? Porque antigamente a gente falava que Gaza era prisão a céu aberto, hoje não é um campo de concentração, é um campo de extermínio, né? Como bem disse o camarada Lucas na live de domingo. E a gente está falando exatamente isso, que a população da Palestina, Gaza e Cisjordânia, ela sofre não apenas com esses bloqueios, com essas situações que antes do 7 de outubro aconteciam rotineiramente, elas continuam sofrendo. Piorou essa situação, porque agora o Estado genocida de Israel, ele sentiu-se no direito, né, com aquele argumento falacioso de autodefesa, né, continuar com sua barbaridade de uma forma ainda mais genocida. Né? A carnificina está correndo solta, a gente está vendo ali bloqueio de caminhões de ajuda humanitária, e aí a gente ouve, né, Egito, Catar, Jordânia, Estados Unidos, França estão mandando ajuda aérea. Agora, e além do que, a quantidade que eles estão mandando é só para falar. Não faz cosquinha na necessidade que esses caras estão mandando. Estados Unidos, por exemplo, ao mesmo tempo que ele manda ajuda, ele mandou uma quantidade irrisória que não teve medicamento e não teve água. E aí é a mesma nação que fala que está ajudando, por quê? Porque a pressão popular está grande em cima do Biden, principalmente. Vamos mandar uma ajuda e mostrar, filmar que estamos mandando. Né? Mesmo Israel bloqueando a chegada dos caminhões, com os colonos judeus ainda, com apoio da polícia, dos militares israelenses, bloqueando a passagem, vamos falar que estamos ajudando. Né? Por quê? Para limpar um pouco essa imagem que hoje a gente sabe. Os Estados Unidos, França, a parte da comunidade europeia, todos esses países têm sangue palestino nas mãos. Né? Então a gente precisa entender que os Estados Unidos é bonzinho, olha como eles estão fazendo as coisas. Não é. Os caras estão comprando arma, estão vendendo arma para Israel. Né? Ao mesmo tempo eles estão financiando. Então é aquele morde e assopra. Né? E não está fazendo nem cosquinha. Né? Infelizmente a gente teve hoje uma atualização, são 20 crianças que já morreram de fome e desidratadas. Não só crianças, né? A gente está tendo idosos, eu nem postei o outro vídeo de um idoso, mas era pele e osso. Né? Então a gente está falando de crimes que estão sendo cometidos contra a população palestina pela tentativa mais forte agora de Israel da limpeza étnica, que é o objetivo desde sempre. A gente vem com aquela história de, em 1948 vamos ter 2 estados. Obviamente, né? Eu fui numa palestra da doutora Jamile esses dias, palestina, o marido dela, um médico palestino, que estão aqui no Brasil, e ela fez uma comparação muito interessante, que acho que faz a gente pensar, quem ainda não se ligou, do que é essa invasão sionista. Imagina que você está na sua casa, e de repente, em função daquela expulsão que teve, né, por conta da Segunda Guerra, os próprios acordos nazistas, né, os pogroms que surgiram lá, e aí começam a mandar o povo judeu para a Palestina. Os palestinos, é bom que a gente entenda também, sempre viveram em paz com muçulmanos, obviamente palestinos muçulmanos, árabes, né, também palestinos, árabes cristãos, palestinos cristãos, viviam judeus também, palestinos judeus, sempre viviam em paz.
coisa de 5% da população original da Palestina era judeu. A maior parte era muçulmana, e nós tínhamos aí por volta de 10 a 15% de cristãos. E isso nunca foi um problema. E não é o Padula, não é o biólogo aqui que está falando. Isso daí os livros de história sérios retratam, mostram isso pra gente. O que acontece? Eles mandam os judeus para a Palestina. Obviamente os palestinos receberam. Ao receberem isso, eles entram com a ideia do colonialismo. E aí a comparação, só para a gente entender, né, o grau de preocupação e de abuso de Israel. Imagine que você está na sua casa e de repente a ONU, de uma maneira unilateral, né, forçada pelo lobby sionista, é bom que se diga, tem uma tese da USP, que até nesse artigo que eu te mandei, Walter, tem a referência dela, né, ela fala todos os relatos que fizeram, todos os acordos, né, nessa reunião da ONU, para aprovarem o Estado de Israel, que até então ele não ia ser aprovado. Ele foi dividido em 2 dias, porque no primeiro dia eles estavam percebendo que não ia rolar, cancelaram, marcaram para outro dia. Para quê? Para fazer o lobby, né, comprarem, inclusive, do brasileiro Oswaldo Aranha, que era o cara que também deu voto de Minerva. Né? E assim, foi uma compra de voto, literalmente. Enfim, chegam esses judeus sionistas e falam, olha, estão nos expulsando por conta do regime nazista. Deixa a gente ficar aqui? Fica. Eles entram na sua casa. E de repente a ONU chega e fala, é o seguinte, Walter, a casa aqui agora, você não vai ter ela inteira para você. 56% dessa casa vai ficar com esse sionista que você acolheu. Ou seja, mais da metade da sua casa fica com ele. Vamos supor que você é um cara de bom coração e simplesmente fala, não, tudo bem, eu aceito. Só que passa um tempo, em 67, teve aquela nova guerra, né, aquela nova guerra entre aspas, e eles aumentam essa quantidade de território. E aí a delimitação que surge entre Gaza e a Cisjordânia diminui ainda mais. E aí esse valor aumenta para o território palestino, para o território sionista. A ponto de a gente ficar ali, enquanto palestinos, eles ficarem ali com quase 22% do território. E aí, simplesmente, eles não se contentam. A partir do momento em que eles começam a avançar, eles falam, não, a gente vai continuar. E aí eles vão querendo tomar cada vez mais. A ponto de a gente ter um avanço constante. Hoje, inclusive, o Comitê de Administração Civil de Israel aprovou em Jerusalém a construção de mais 3.400 assentamentos ilegais. Na Cisjordânia, está acontecendo a mesma coisa. Em Gaza nem se fala. Né? Vazou, inclusive, aquele documento que, junto com Al-Sisi, né, que é o presidente alinhado com Netanyahu, né, não queria receber os palestinos, porque isso daí seria uma maneira também de Israel avançar. A gente sabe muito bem que o interesse sionista é colonizar toda a Palestina. E a gente não pode cair nesse discurso de que não, Israel está se defendendo. Não, é um regime colonialista. E quando a gente fala em colonialismo, nós estamos falando em extinguir, apagamento da pessoa, apagamento do povo original. Né? E isso é uma coisa que é embutido nas pessoas de Israel desde a educação básica. Eu estou lendo um livro, chama Ideologia como Educação, que fala exatamente como os livros didáticos, o pesquisador e o pesquisador fizeram um levantamento mostrando como que os livros didáticos do ensino fundamental e do ensino médio vão criando essa ideia de que Palestina é o povo bárbaro, Palestina é o povo atrasado, o palestino quer acabar, quer matar os judeus. Né? Então, essa é uma situação em que a gente precisa tornar pública para que as pessoas entendam de uma vez por todas que não é questão religiosa. Isso é importante a gente discutir. Israel se porta como um Estado genocida e se defende como um Estado religioso, deturpando exatamente o que acontece na realidade, que é um processo racista de colonização e de limpeza étnica. Desculpa, eu falei bastante, me empolguei. Não pede desculpa, não.
o objetivo dessas lives é isso, e o raciocínio não dá para cortar. Perfeito a sua fala, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que alguns pontos que eu vou tentar trazer em que você falou, é que assim, algumas coisas a gente precisa deixar claro. Vamos supor que a pessoa tem um conhecimento inicial sobre tudo que está acontecendo, né? Não tem uma formação de esquerda tão grande, não tem uma informação geopolítica e está tentando se informar. É preciso dizer que o sionismo, ele surge, em especial, ele se qualifica com um cara chamado Herzl, que foi no final do século XIX, mas que ele só foi o teórico que deu voz a grupos que já existiam, porque nós não estamos falando de judeus, nós estamos falando de um grupo financeiro, e é pesado falar isso, porque vocês são antissemitas mesmo, mas é um grupo financeiro fortíssimo que sempre existiu, com braços no mundo inteiro, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. Tanto é que os judeus que colonizaram a Palestina são os judeus europeus. E esse grupo, porque assim, o sionismo teve até uma pequena versão, você sabe disso, marxista. Pensadores marxistas que tentavam falar, olha, para que o povo judeu se liberte, ele tem que fazer uma revolução proletária. Mas assim, era um lampejo perante aquilo que se discutia na Europa naquela ocasião. E esse grupo financeiro, ele foi e será o principal acionista das maiores empresas do mundo. E é engraçado dizer que as mesmas empresas que financiaram o Hitler, grande parte dessas empresas continuam financiando hoje Israel. É interessante. Que a gente precisa pensar o capital, como o capitalismo, como marxistas, dentro da perspectiva materialista histórica. E esses grupos, por isso que é tão... Porque assim, se fosse o Brasil invadindo, por exemplo, a Argentina ou um país vizinho, os Estados Unidos já teria jogado uma bomba no Brasil. Como é que vocês estão fazendo uma merda dessa sem minha autorização? Mas esses grupos são tão poderosos que esse projeto sionista, com a desculpa do Holocausto, que realmente existiu, o Holocausto, e se nós estivéssemos militando naquela ocasião, nós estaríamos ao lado dos judeus e de todos aqueles que eram perseguidos contra as forças de Hitler e as forças do nazismo e do fascismo. Mas hoje nós estamos militando contra outra opressão, que é a mesma opressão, só que sobre uma outra ótica, sobre uma outra cara. Então é claro que em todo sistema de opressão, a ideologia utilizada são ideologias de massa que fazem o uso a um senso comum. No caso do senso comum israelense, é apelar sempre para o Holocausto e apelar sempre para o povo judeu apatriado, que bibibi, e que precisava ter seu Estado. No entanto, essa ideia do Estado, contextualizar ela historicamente, nunca foi um pleito da maior parte dos judeus, porque os judeus acreditam que quem formará o Estado vai ser a volta do seu Messias. E não um Estado formado geopoliticamente por grupos financeiros. Então, tanto é que os judeus ortodoxos, muitos deles são absolutamente contra Israel. Eles chegam a dizer que nós somos contra o Estado de Israel.
Eles não estão só a favor da Palestina. Tem depoimentos aí pela internet, é só procurar. Eles são contra o Estado de Israel. Então não é o Hamas que está falando, nem o Walter, nem o biólogo socialista. São judeus e podem falar o que quiser sobre o assunto. Diferente de nós, dois homens brancos, ocidentais, que nem muçulmanos somos. Né? Nós não poderíamos, teoricamente, né, falar sobre um monte de assunto, mas nós, como militantes, nós vamos falar porque nós lutamos contra as opressões. Mas é importante fazer essa contextualização para dizer o seguinte, que esses grupos sionistas, por mais que tenha duas informações que aí eu falo para a nossa bolha enquanto esquerda, porque a bolha da esquerda também é muito despolitizada. Eu vejo muito hashtag Rede Globo, não sei o quê. A Globo nunca vai falar sobre isso, porque a Globo é financiada pelo sionismo. Cada empresa que faz propaganda na Rede Globo, a cada comercial, dá uma fortuna para a Rede Globo financiar os seus projetos, e grande parte dos acionistas dessas empresas são sionistas, ou tem relação com o sionismo, que é o mesmo grupo. Os grupos financeiros, alguém acha que algum liberal desavertido, não é essa palavra, algum liberal desatento, que acha que é de esquerda, porque é um liberal que é de esquerda, mas ele acha que é de esquerda. Ele acha que as empresas vão se recriando, as empresas são a mesma desde a fase financeira do capitalismo, elas só mudam de grupo, mas os grupos são os mesmos, elas mudam de acionistas, mas os grupos são os mesmos. O que está por trás disso tudo é o sionismo, e não é uma teoria da conspiração. Se estudar um pouquinho, vai entender o que a gente está falando. Então, quando a gente fala de mundo, a gente está falando de um poder financeiro muito grande. E quando se formou o Estado de Israel, era, na verdade, para dar legitimidade e ter um braço do imperialismo e das forças financeiras sobre o Oriente Médio. Porque o Oriente Médio sempre foi uma preocupação, porque os muçulmanos, querendo ou não, professam, os árabes professam, a maior parte, os árabes que são muçulmanos, nem todo árabe é muçulmano, mas professam uma outra fé, tem uma outra cosmogonia, tem uma outra visão não judaico-cristã de mundo. E essa estruturação fortemente armada, ela impede que a geopolítica do mundo se desloque numa outra situação. Mesmo com China, mesmo com Rússia, você vê que eles estão neutros. Estão neutros, porque eles sabem que ali é espinhudo, eles não vão se meter naquilo. Porque tem muito grupo sionista também na China. Quem acha o contrário, que as empresas chinesas são de capital aberto, grande parte. Tem as estatais, mas tem muita empresa de capital aberto. Então tem empresas sionistas que agem também na China. O capital não tem moralidade. É preciso que a gente entenda. O capital não tem ideologia. O capital ganha dinheiro na China, teoricamente comunista, como ele ganha dinheiro na Rússia, como ele ganha dinheiro nos Estados Unidos, como ele ganha dinheiro no Brasil, como ele ganha dinheiro no mundo todo. Então eu preciso dizer isso, que o que está por trás disso, por isso que eles têm força para derrubar. Derrubar Instagram é nada para eles. Derrubar o Instagram, ou até, vou falar algo mais pesado, algumas pessoas que sumiram do mapa, sobretudo naquelas regiões. Jornalistas, por exemplo, o Lucas falou, vários jornalistas que foram assassinados ou estão presos e a família nem sabe onde está. Então estamos falando de forças muito poderosas, são as mesmas forças que financiaram as ditaduras na América Latina, são as mesmas forças que controlam a Arábia Saudita. Como a Arábia Saudita não é islâmica, mas os grupos sionistas estão por trás também. Por isso que mas por que tal país não interfere? Gente, a gente tem que pensar em termos econômicos. Não interfere porque tem interesses para não interferir. Aí os poucos países que poderiam interferir, que têm uma geopolítica um pouco mais independente, têm limites, porque são países pobres, são países sem arsenal militar.
São países que têm problemas e que sabem, mesmo um país mais independente como o Irã, sabe que se apontar uma arma para lá, vai ter 1 trilhão de armas apontada para eles. Então a gente precisa entender que o plano do sionismo, quando se afirma no Oriente Médio, era controlar todo mundo árabe, mas não só, todo mundo ocidental, inclusive a Rússia, porque nós tínhamos a Rússia soviética, né? Então era também disputar espaço na Guerra Fria, eram os olhos dos Estados Unidos, e não existe sionismo sem Estados Unidos da América. Primeiro começou com os ingleses, franceses, mas hoje a grande geopotência do mundo é os Estados Unidos, a gente querendo ou não. É eles que mandam prender e mandam soltar. Não à toa que ainda estão dando apoio a Israel. Pode ser que esse apoio deixe de existir? Não, nunca vai deixar de existir. Os Estados Unidos só pode falar assim para Israel: Israel, tá feio demais, não tá dando para controlar. Dá uma segurada. Aí vai ter uma esquerda pequeno burguesa que vai falar: nós vencemos, nós vencemos. Não, nós não vencemos. Nós não vencemos. A narrativa nós podemos vencer pelas redes sociais. Mas essa guerra é uma guerra imperialista. A gente só conseguiria derrubá-lo com a derrubada do imperialismo, e só conseguimos derrubar o imperialismo com a derrubada do capitalismo. Por isso que o Lula, com mais boa vontade que ele tenha tido, ele não tem força nenhuma na geopolítica do mundo. O que é o Lula na fila do pão? Nada. O que é o Brasil na fila do pão? Nada. E é preciso que a gente contextualize isso, e você tocou em vários assuntos, para ver como o poder sempre anda junto. E o sionismo se aparta do judaísmo. Tem judeus que são sionistas, mas nem todo judeu é sionista. É preciso que se diga isso. Nós estamos lutando contra as forças do imperialismo, as forças do sionismo, que poderia ter outro nome, poderia se chamar, sei lá, qualquer coisa. É um poder financeiro muito grande, é o mesmo poder financeiro que faz o embargo em Cuba, que tem fazendo com que Cuba deixe de existir em muito pouco tempo sobre o regime socialista, que Cuba resiste a duras penas. E a que o homem místico colocou aqui é a mesma força que um dia vai apontar o canhão para o Brasil em busca das nossas reservas naturais. E já estão. Então, essas forças, é preciso que se diga, que nem no mundo civilizado que a burguesia tanto idealiza, que vem do mundo grego, do mundo de Aristóteles, do mundo de Platão, do mundo bonito que a igreja e alguns teóricos católicos falam, o mundo de São Tomás de Aquino, o mundo de Santo Agostinho, o mundo de Descartes, o mundo de Voltaire, o mundo civilizado, da arte, da beleza, não permitiria em nenhum lugar do planeta que pessoas estivessem sendo trucidadas a olho, assim, para todos verem, e nada acontecesse. Mas, na verdade, Israel só está fazendo, o Hamas, ele só foi a desculpa, foi a cereja no bolo que Israel precisava, e o Mansur Peixoto fala disso, em muitos vídeos ele falou aqui na live, que em um momento o Hamas foi útil a Israel, e de certa maneira, em algum momento Israel se utilizou do Hamas. Por quê? É a desculpa para fazer o que eles sempre tiveram vontade de fazer. E o que eles tiveram vontade de fazer, isso não é os judeus, são os grupos de extrema direita sionistas que representam capital financeiro. A vontade deles era que antes de ocuparem a Palestina, era jogar uma bomba atômica ali, matar todos que ali estavam e depois ocupar. Mas como eles não podem fazer isso, os Estados Unidos fez isso 2 vezes numa guerra já vencida, para mostrar o seu poderio, mas Israel não poderia fazer isso. Porque não teria justificativa, porque vocês estão matando um povo que nem em guerra estão, um povo que é pacífico. Então esse processo dura 76 anos de um genocídio declarado. E por mais que nós consigamos, não nós, mas que
a opinião pública seja suficiente para ter um stop, para ter uma parada ao genocídio, e é muito bom, porque essas pessoas precisam ter direito de existir, a gente tem que lutar, sim, pelo cessar-fogo, mas não se resolve o problema, porque Israel vai continuar existindo. Enquanto existir Israel, existirá o massacre do povo palestino, em especial de Gaza, porque Gaza é a experiência mais cruel dos últimos 50 anos. Grande parte das armas, e o Lula não tem poder para chegar e falar, não compro mais uma arma de vocês. Eu quero ver o Lula ter peito para fazer isso. Não vai fazer, por motivos óbvios, que eu acabei de descrever aqui, e não é nem personalismo, não é culpa pessoal dele. Nós estamos falando daquilo que ele representa enquanto política burguesa. Não tem como fazer. Grande parte das armas que matam nossos meninos pobres pretos na periferia ou vinha da Alemanha, grande parte, ou de Israel. Tem até o rap, né, do Racionais, né, da arma que vem da Alemanha ou de Israel. Então, a gente precisa dizer isso, que por mais que nós tenhamos esse trabalho hercúleo, a gente deixa a nossa vida pessoal, muitas vezes, estamos aqui fazendo uma live, vocês estão assistindo, nós estamos militando, o buraco é mais embaixo. E ou a gente entende como esquerda, se qualifica para entender esses processos e dizer, olha, vamos sim lutar pelo cessar-fogo, vamos sim apoiar a fala do Lula, vamos sim fazer tal coisa, mas nada do que nós fizermos resolve o problema em definitivo. Porque o problema em definitivo é um grupo extremamente poderoso, hegemônico, que está na medula óssea do capitalismo ocidental. E isso não há o que fazer. Ou a gente reverte isso, e a gente sabe os métodos para reverter isso, nem é o objetivo dessa live, ou a gente realmente vai continuar vendo isso. Eu quis fazer essa contextualização porque ela é necessária. E em todas as lives eu tenho tentado fazer um pouco dessa contextualização. Porque o que está acontecendo, Padula, eu volto a dizer, um homem de 47 anos, você que tem quase a minha idade, e muitos outros, talvez mais velhos, mais novos que aqui estão, nunca vimos acontecer. Eu vejo, tem vídeos que às vezes eu nem consigo compartilhar, porque assim, não tem como não chorar, não tem como não chorar. Não tem como você falar assim, meu, isso aqui, eu não acredito que eu estou vendo isso. E tá tudo bem. Se reúne aquele bando de burguês safado na ONU e na coisa toda, discutem, e nada acontece. Não acontece porque não vai acontecer. O máximo que pode acontecer é um cessar-fogo. Não vai ter 2 estados. Na live anterior, alguém entrou aqui falando só a favor dos 2 estados. Pare com isso. Pare com essa ilusão. Não existe 2 estados. Porque sempre vai ter o estado que vai massacrar o outro. Que isso, no caso, é Israel. Então, assim, nós temos que lutar pela Palestina livre, do rio ao mar. Que lançaram essa palavra de ordem desde o começo, é que eu sempre repito. Palestina livre, do rio ao mar. Então você é contra o Estado de Israel? Sou contra o Estado de Israel. O Estado de Israel tem que deixar de existir. O Padula também é contra. Todos nós somos contra. Qualquer um que está militando na causa é contra o Estado de Israel. E ponto. Quer nos bloquear, quer nos processar? Vai processar por que razão? Por razão geopolítica? Porque nós temos uma opinião geopolítica? Porque ninguém está ofendendo moralmente ninguém. Nós estamos falando do que as nossas análises geopolíticas nos levam a fazer. Então, você falou que você falou muito, eu quis disputar com você, também falei muito. Agora eu te passo a palavra. Não, é uma aula, é sempre bom te ouvir aí, e acho que você tem razão realmente, né? Até porque se a gente pega a história, né, de por que foi escolhida a Palestina, Sim. É um ponto-chave, né? É a transição ali do Ocidente Oriente ao Mar Vermelho, passagem de mercadoria. Então, tanto é que, não sei se pouca gente sabe também, né?
mas a Argentina, Patagônia Argentina, ela foi aventada, o Brasil foi aventado, a África do Sul foi aventado para ser o Estado dos judeus sionistas, né, o Estado judeu que os sionistas defendem. Só que aí a cartada, quem deu a cartada falou, não, tem que ser a Palestina porque ele é um ponto estratégico. Sim. Então ali hoje em dia a gente ainda tem toda aquela outra questão, né, das reservas de gás que existem ali, enfim, toda aquela questão de interesses econômicos, principalmente ali na região de Gaza, né, na faixa de Gaza ali. Sim. Então, são situações que realmente sempre o dinheiro está atrelado. E quem paga o pato de tudo isso é o povo, né, através dos massacres, através dos genocídios, através da expulsão. E tudo isso a Palestina sempre sofreu. Né? E eu concordo com você que eu não gosto realmente do Estado de Israel. Meu desejo é que Israel sumisse do mapa. É um Estado farsante, é um Estado de apartheid, é um Estado racista, é um Estado de supremacista judaica europeia. Né? Então, primeira coisa, não tem nada de povo de terra prometida, que isso daí é uma falácia absurda. Né? Até hoje, a arqueologia tentou provar, reviraram toda a faixa de Gaza, Cisjordânia, tentando achar resquícios do que o Antigo Testamento apontaria como sendo a terra que os judeus foram expulsos, na diáspora, enfim, e não acharam. Por quê? Porque é uma mentira, né, isso daí. E aí entra, só voltando até a questão que você pediu para eu comentar, eu acabei esquecendo de comentar nos testes que eles estão fazendo, né? A questão do roubo de órgãos, né? Por que Israel é hoje um dos países, se não for o primeiro, é um dos que estão no ranking lá de transplante de órgão, né? Porque eles roubam órgãos dos palestinos. Isso não é invenção, isso daí não é teoria de conspiração. Nessa própria atualidade aí desses 152 dias, nós tivemos aí vários cemitérios profanados, né, que foram ali túmulos revirados, os corpos foram retirados ali, roubados, sequestraram corpos de palestinos. Ao mesmo tempo, os prisioneiros da Palestina, né, que estão presos nas masmorras de Israel, muitos deles, quando morrem, eles não voltam para as famílias, né, e são abusados nesse sentido também, são retirados os órgãos. E aí fala-se muito na questão dos órgãos, né, doação de pele, doação dos órgãos. Só que tem uma outra coisa que motivou, inclusive, com conversa que a gente andou tendo aí com outras pessoas, que mostrava exatamente uma pulga atrás da orelha. A gente sabe muito bem que Israel tenta provar que ali era a sua terra prometida e, pela ciência, até então não conseguiu. Então, o que resta para eles? Tentar provar que os próprios judeus que hoje estão lá seriam os descendentes diretos, né, do filho de Noé, né, que seria Sem, daí vem a origem semita, e aí automaticamente, estamos provando que eu tenho esse sangue judeu. Só que o que eles provaram? O que eles conseguem com tudo isso? À medida que eles começam a fazer análise genética dos judeus que estão ocupando, judeus sionistas, que estão ocupando a Palestina hoje, eles não são de origem do Oriente, são de origem europeia. Sim. Ou seja, isso quebra de vez todo aquele argumento falacioso de que não, os judeus são os donos dessa terra porque estão aqui, são descendentes diretos de Sem, e não são. E aí eles proíbem, inclusive, hoje, os testes genéticos em Israel. Isso aí é matéria que saiu, né, em vários sites de notícia mesmo. Eu até coloquei depois, quem quiser, quem tiver interesse, eu mando o artigo com o link, né, dessa reportagem aí, porque eles proíbem os próprios israelenses de fazerem exame genético. Porque isso mostra, obviamente, que vai quebrar aquela história deles, de que não, nós temos uma árvore genealógica, né, enraizada aqui. Não tem, isso é uma mentira. Sim. Além disso, aí a pulga atrás da orelha que foi colocada é exatamente hoje em dia que nós temos tecnologia de startups estadunidenses, startups francesas, que já conseguiram criar artificialmente DNA humano. Aí você fala, Padula, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que, se a gente partir da ideia
da quantidade de pessoas palestinas que são originárias daquele local e que, portanto, tem toda uma raiz genética naquele local, nós estamos falando em que elas têm, portanto, relações genéticas entre si e que vão ter pontos, traços genéticos que provam que elas são daquele local. E automaticamente, quem nos garante que essas startups, atendendo aos interesses imperialistas, né, principalmente estadunidense, França, né, que atende os interesses de Israel, quem garante que eles não estão roubando esse material biológico também para utilizar e criar essa farsa, falando que eles são, portanto, criando um DNA manipulado para falar, olha, nós temos aqui a genética falando que esse gene, esse conjunto de genes estão relacionados com os nossos ancestrais, como diz o Antigo Testamento. Então são coisas que a gente tem que ficar atento, porque, como você bem disse, o interesse que está por trás disso tudo não é meramente a colonização por colonizar. Eles usam esse discurso, eles manipulam os próprios israelenses para que eles comprem essa ideia. Seria mais ou menos, traçando um paralelo, o que o neopentecostal, meu Deus, travou minha língua aqui. Isso, muito obrigado. Faz hoje em dia, né? Você pega essas igrejas aí que são fontes de renda e manipulam essas pessoas que são fragilizadas mentalmente, na questão do intelecto, que não vão procurar contestar, porque se contestar é pecado, porque se o pastor, se o bispo, seja o Silas Maracutaia, seja o Feliciano 30 mil dentes, seja o Edir Macedo, toda essa corja, né, que por sinal hoje já está tirando as ideias do Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, para voltar para o Antigo Testamento. Você pega o safado de Macedo, usando até toda a vestimenta judaica durante suas pregações. Né? Para quê? Para manipular as pessoas, e essas pessoas, a partir do momento em que elas são manipuladas, ouve você falando, eu falando, o presidente Lula criticando Israel, ele falou, olha, não, Israel é o Israel que a Bíblia está falando, então a gente não pode criticar, temos que ser contra o Padula, temos que ser contra o Walter, temos que criticar o Lula, temos que criticar a esquerda, porque eles são contra os princípios da Bíblia. Então é toda essa questão que está por trás disso, os interesses imperialistas. E, novamente, esses mercadores da fé que estão aí lucrando com tudo isso também têm os seus interesses e manipulam a opinião pública, a massa de manobra alienada, a ponto de você simplesmente falar, não, ó, compre a minha ideia porque você está certo, né? Você está aqui, paga o seu dízimo, como diz a Bíblia, faz isso no sacrifício, que Deus vai te recompensar. Que Deus é esse? É o Deus que faz o cara que está ali numa situação de desespero, né? Na tentativa de usar a sua fé, independentemente da religião que seja, né? Você está explorando essa situação, né? E a partir do momento que a gente fala, né, não sei, as pessoas podem ser católicas, podem ser cristãs de uma forma geral, enfim, mas quando você fala de Jesus e fala, olha, Jesus era palestino, não, mas espera um pouquinho, não é bem assim, né? Não, porque não existia Palestina, existia. Você pega as próprias Bíblias, você pega o próprio livro histórico, o único mapa que tem ali é a Palestina. Então, a partir do momento que o imperialismo ele se apropria, inclusive, da religião, criando esse regime do sionismo, como você bem falou do Theodor Herzl, ele vai, obviamente, camuflar todo o discurso do imperialismo, dos interesses do capital, usando como escudo essa religião, a ponto de voltar ao que a gente falou no começo. Se você critica Israel hoje, você é antissemita. Eles tentam distorcer tudo isso. Por quê? Na batalha, literalmente, das ideias, quando você argumenta, quando você mostra, eles não têm argumento. Por quê? Eles são fundados em cima de uma mentira, de uma farsa, de um Estado bandido, de um Estado que roubou terras, de um Estado que quer promover essa limpeza étnica para se apropriar dessas terras que têm os seus interesses do capital. Então esse é um ponto, né? E é isso que a gente tem que tornar público. É separar, falar, olha, realmente, o que acontece hoje na Palestina é um genocídio. Por quê? Eu fico até com receio da gente ficar sempre batendo nessa tecla de falar que é genocídio
e banalizar esse termo, né? Porque quando se fala genocídio, seu genocídio, igual a gente falou do inelegível, né? Que colocou lá os 100 mil na Paulista pagando e colocou 750 mil nos cemitérios. E a gente falou, não, ele é genocida. Só que ele banalizou tanto que isso acaba não surtindo efeito. Né? Então, falar que hoje o que está acontecendo na Palestina é um genocídio, é de fato um genocídio, é um massacre, é uma carnificina. Você está matando as pessoas a troco do quê? Do interesse de Israel, que não é apenas no local. A gente está falando simplesmente num Estado que atende aos interesses, e aí incomoda demais quando a gente pega toda a Irmandade Árabe, os países árabes, que se omitem, e aí você fala, caramba, por que que se omite? E aí, obviamente, você vai na raiz de tudo isso. Ao mesmo tempo, a revolução que aconteceria, que, como você bem disse, né, tem que partir do povo? Tem. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente vê hoje? Eu fico muito cismado com uma outra pulga na outra orelha agora, da questão, com toda a inteligência que as forças de ocupação sionistas de Israel têm, como que elas não conseguiram identificar que esse ataque iria acontecer, que esse contra-ataque iria acontecer. Vazaram documentos que a própria inteligência estadunidense avisou. E eles deixaram, provavelmente. Esse é o meu ponto de vista hoje. Eles deixaram. Por quê? Para usar como argumento e contra-atacar. Até porque o que a gente está vendo hoje? A queda desse imperialismo estadunidense. A gente está vendo ele definhando. Isso é fato. Agora, será que ele vai conseguir se reerguer? A gente já tem hoje, na minha modesta opinião e de outros camaradas também, uma vertente de um mundo multipolar, com o fortalecimento do BRICS principalmente. Isso incomodou os Estados Unidos. Isso incomodou esse imperialismo de países europeus também. E automaticamente a gente vê que Rússia, ela vai lá, através do Lavrov, faz uma nota de repúdio, conversa alguma coisa, fala, não, somos contra Israel, não pode acontecer isso. Mas não toma uma atitude prática. Tudo bem, ela está numa outra frente de batalha contra os nazistas da Ucrânia, do Zelensky. Mas ela também poderia, se ela tivesse essa boa vontade, um interesse, como você bem disse, assim como China, tomarem um papel um pouco mais prático, mais pragmático, do que simplesmente ficar com notas de repúdio. Só que não há interesse por conta disso, porque isso provocaria também uma reação que, de repente, é o que o imperialismo deseja. Uma guerra maior, porque vai envolver Rússia, vai envolver China, vai envolver o Irã, o próprio Irã, que foi atacado, que teve ataque naquela não é procissão, aquela carreata que eles estavam enterrando o cara, mataram centenas de iranianos. Aí falaram, não, vamos revidar, mas até agora não fizeram nada, porque eles sabem que, de repente, é isso que o imperialismo deseja. Né? E tentar, de uma forma, de certo modo, diplomática, não está surtindo esse efeito. Então, as sanções econômicas, o fortalecimento do BRICS, talvez seja uma alternativa. Só que, infelizmente, as pessoas, os palestinos, estão pagando esse preço. E essa escalada está subindo. A gente está tendo constantemente o Líbano sendo atacado, Síria sendo atacada, né? E é uma provocação. Né? A Rússia está sendo provocada com isso, a China está na maciota, ela está quietinha, está mantendo o seu desenvolvimento econômico, de interesse do capital também, como você bem disse, mas não estão reagindo à altura. Eu não sei até que ponto essa questão de Israel vai simplesmente só cutucar isso e não vai gerar num confronto maior. A gente não deseja isso, obviamente. Mas o que a gente precisa é acabar com esse conflito, né, fragilizar de vez Israel, né, o nosso desejo, né, enquanto brasileiro. Só que é óbvio, nós defendemos a autonomia da Palestina. O que o povo palestino deseja é o desejo deles. A opinião nossa, que tem pouca validade, mas sabendo de todos os crimes e toda a aliança espúria que Israel tem com os interesses do capital, é que Israel não existisse mais. Né? Voltasse a ser um Estado único, uma Palestina única, onde os judeus pudessem conviver em paz como viviam antes da criação do regime do sionismo. É
autodeterminação dos povos, né, que a gente defende, inclusive, para os nossos povos originários aqui. A autodeterminação dos povos, né, que Lenin soube escrever como ninguém, né, e até antes da sua morte teve um respeito profundo pela autodeterminação dos povos na União Soviética. Agora, você tocou em vários pontos que eu acho que são basilares aí. A sua fala é muito boa, biólogo. Você tem um conhecimento muito bom, parabéns. Eu acho que, volto a dizer, né, a gente tem que... você sabe que o que está acontecendo está testando muito a nossa capacidade como analista, entre aspas, né, analistas, né, mas analistas não do ponto de vista da mídia burguesa, mas analista como marxistas, né, estudar o materialismo histórico e fazer análises. Eu fiz algumas conjecturas que estavam equivocadas no começo desse ataque, né? Eu achei que iria ter um envolvimento, acho que meu nível de análise histórica não está tão bom. Preciso estudar mais Marx e Lenin. Eu achei que ia ter achei que ia ter algum tipo de envolvimento por parte dos países árabes, depois refletindo, descobri, por tudo isso que eu expus no bloco anterior, que não vai ter. Assim como, por exemplo, a mesmo raciocínio vale por parte da intelectualidade no Brasil. Tem muito professor, muito nego foda aí, né, vamos dizer assim, que se acha o pica das galáxias aí, que dá aula de marxismo, que não se manifestou. Mas por que ele não se manifestou? Porque a reitoria da universidade dele também é sionista. E quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, né? Então, cara, aí muitos estão sendo perseguidos. Você falou do Breno. Breno é uma exceção. Mas talvez porque ele viva mais das mídias independentes. Mas os acadêmicos que estão dentro das academias, pouquíssimos se manifestaram. Os artistas, pouquíssimos se manifestaram. Até tiro o meu chapéu, o Caetano, que pegou a bandeira da Palestina no último show agora. Mas, por exemplo, nós temos um outro exemplo contrário, o Gilberto Gil fazendo a merda que fez. Mas aí você pega o selo da gravadora do Gilberto Gil, exercício de reflexão, gente. Vamos parar de acreditar, vamos voltar a Marx, né? O poder econômico que controla o que somos e as nossas ideologias. Você pega o selo do Gilberto Gil, os shows que ele vem fazendo pelo mundo, e você entende. É claro que não justifica. Aí nós estamos falando de um cara que está dando um tiro no pé dele na carreira, numa carreira tão bonita como a de Gilberto Gil, que eu sou fã das músicas dele. Mas tem um tiro no pé ao assinar aquela porra daquela cara, daquela manifestação, né? Pegaram ele como bode expiatório, devem ter botado uma puta de uma pressão nele, ou ele tá doidão mesmo, das duas uma, mas não justifica. E aí a gente tem que valorizar atitudes, por exemplo, como do Caetano Veloso, pegou a bandeira da Palestina e colocou lá no show. Então a gente tem que estar entendendo que esses 151 dias, quando a gente fez a primeira live, eu e o biólogo, tenho certeza que nem eu, nem ele, tínhamos noção que nós estaríamos falando 150 dias depois desse negócio, né? Nós, até no final da live, o biólogo foi até um pouco otimista e tal, e assim, eu vou falar uma coisa cruel, mas que é a crueldade do capitalismo, não é a crueldade, porque o capitalismo ele é amoral, ele é aético, né? Só ver o que se faz. A gente está falando de um povo que está sendo massacrado, mas o que o capitalismo faz com a África desde que começou os processos de colonização? Nós estamos falando de palestinos morrendo, mas vamos relembrar a Etiópia, vamos relembrar tantos outros lugares.
E o próprio Brasil, se a gente pegar o Vale do Jequitinhonha e tantas outras regiões. Então o capitalismo ele não tem ética. E para o capitalismo cumprir a sua missão, o capitalismo estadunidense, concordo que há uma formação não independente, mas tentando se colocar como resposta, concordo. Mas para o capitalismo dizimar mais uma etnia, de tantas que ele já dizimou, infelizmente, né? Só pegar o que a colonização belga fez na África e por aí vai. O que a Europa fez com as Américas, o que fez com a Ásia, a colonização inglesa na Índia e por aí vai. Então, assim, infelizmente, a única diferença é que hoje existem redes sociais e hoje a gente consegue estar fazendo uma live dessa. Então, as redes sociais são tóxicas. Pra caramba, mano. Eu tenho vontade de sair das redes sociais todo dia. São tóxicas, são horríveis, são alienantes, a gente lê um monte de bosta. A gente vê até gente que a gente gosta falando bosta. Às vezes a gente fala bosta também. E é tóxico, fora os haters, fora a extrema-direita, fora que a nossa bolha, bendito algoritmo, né, santo algoritmo, que não nos permite que a gente tenha acesso ao material desse lixo que é a extrema-direita. Senão acho que a gente estaria mais enlouquecido ainda, ensurdecido. Imagina uma live dessa, entra 40 haters aqui enchendo o nosso saco. Eu teria que fazer a live sem comentários, por exemplo. Dá para fazer, mas é uma coisa bem chata. Aliás, eu agradeço demais o Homem Místico, todo mundo que está falando aqui. Eu não sei falar de nome de todo mundo aqui, porque é muita gente. Vocês estão fazendo essa live ser muito dinâmica. O Homem Místico tem soltado pérolas aqui não dá para parar para ficar lendo. Mas tô adorando, assim, eu também tenho problema, tenho que ficar colocando óculos, tirando coisa de velho, né? Então, a gente tem que estar tratando esses assuntos de uma perspectiva política. A gente tem que... É lógico que nós temos, como seres humanos, né, sempre fazemos análises que vão mais para o campo da moral. Mas nós estamos analisando um sistema que é amoral. E o que nós pensamos não é o que pensa o capitalismo, não é o que pensa as empresas. As empresas só querem saber o seguinte: no final do mês, quanto foram que as minhas ações, diariamente, nem no final do mês, quanto que as minhas ações subiram. Vou dar um exemplo: Vale do Rio Doce, depois que foi privatizado, as merdas todas que aconteceram em Minas Gerais. Alguém mais fala? Algum executivo da Vale do Rio Doce foi preso? Algum executivo da Vale do Rio Doce foi preso? Não foi. Alguém fala mais do que aconteceu? Não fala. A gente fala, lembrando, né? A polícia que está matando indiscriminadamente, alguém está sendo punido desses policiais? Então, a gente tem que parar de fazer análises moralistas, né? Eu adoraria que Bolsonaro fosse preso, mas mais para o meu aspecto psicológico e de muita gente, do que necessariamente isso vai ter um impacto político. Porque o Bolsonaro, o que foi o Bolsonaro? O Bolsonaro é só uma marionete de grupos econômicos. Ele é uma figura asquerosa, nebulosa, que só de ouvir a voz daquele homem me dá ânsia de vômito? Mas Bolsonaro preso ou solto não muda absolutamente nada para a discussão política, né? É lógico que a gente quer, né? Na verdade, a gente... Bom, enfim, não posso nem falar que senão a live cai. Mas o Tchê resolveu bem esse problema. Deixa para lá. Voltemos ao nosso foco. Camarada, a gente está se encaminhando aí para 1h30 de live. O nosso tema foi aí o 105, nosso tema está sendo os 152 dias hoje, fazendo do genocídio do povo palestino, com todas as técnicas mais cruéis
e inimagináveis do ponto de vista moral, como eu disse aqui. E agora nós estamos lidando com uma das coisas mais brutais como estratégia de... Também sou seu fã, Homem Místico. Que alguém falou da Tropicália aqui. Pessoal da Tropicália precisa estudar mais. É verdade. Enfim, não é da Tropicália não, é geral, viu? A esquerda precisa estudar mais. Nós como esquerda, e eu me incluo nisso. O Chico Buarque, que também se manifestou nas redes sociais. Sim, o Chico Buarque, sim. O Chico, ele sempre foi um cara diferente, né? Inclusive, começa pelas letras dele. Mas, enfim, voltando aqui à questão. Uma das técnicas mais cruéis de dizimar um povo, primeiro, duas coisas que a gente não falou. O exemplo de que é uma limpeza étnica, a Soraya Misley falou muito bem isso na live, volto a dizer, tem 9 lives, com essa vai ser a 10ª, no meu perfil. Eu criei o YouTube exclusivamente para deixar as lives, porque o Instagram fica uma bagunça, não dá para organizar nada no Instagram, é uma ferramenta útil, mas é burra, não tem como você fazer pastinhas, não tem como você fazer nada no Instagram. Aí eu criei o YouTube, estou passando essas lives que eu considero um material fabuloso. Tem 9 lives no YouTube. Então, quem não se inscreveu no YouTube do Walter Pontes, se inscreva e veja essas lives. Com essa live, vai dar 20 horas falando sobre a Palestina. Vejam, e não é a opinião do Walter, é a opinião de pessoas diferentes, com formações diferentes, tem até do Sheik Rodrigo, que é um religioso. E olha, foi uma das lives mais radicais de todas. Ele falou coisas sobre o sionismo que eu nem tinha pensado. Brilhante essa live com o Sheik Rodrigo. Mas todas foram, igualmente todas foram. E do biólogo socialista tem uma lá também, muito boa, e está no canal dele também. E a fome, é que eu quero falar sobre isso. Então, primeiramente, antes de falar da fome, quando você quer matar um povo, você mata primeiro as crianças. Você quer eliminar um povo, você mata as crianças, porque você não vai ter mais gerações. Gaza já tinha um problema incrível, que a expectativa de vida lá é muito baixa, uma das mais baixas do mundo. Depois desse ataque, a maior parte das pessoas que estão morrendo são crianças e mulheres. Então, quando você mata a mulher, você impede novos filhos. E quando você mata a criança, você impede o futuro. Então, é óbvio, quem não acha que isso é uma limpeza étnica, mano, na boa. E agora um outro mecanismo de uma crueldade absoluta, porque o povo palestino é um povo foda, eu sou fã da Palestina, a Palestina é nossa bandeira de resistência da modernidade. O povo palestino é um povo foda, porque a resistência que esse povo tem, porque eu não estou querendo romantizar o que está acontecendo com eles, mas eles são foda mesmo. O próprio presidente da FEPAL falou isso, que é um povo que não se dobra. Porque eles já foram humilhados, já são humilhados o tempo todo, eles são estigmatizados, eles estão sem terra, eles estão sem casa, eles estão sem comida, eles estão sem água, eles estão sem tudo. E eles continuam resistindo. Mas agora parece que o ataque de misericórdia, que não é nem de misericórdia, de uma crueldade, porque misericórdia é quando você tem dó e faz aquilo acontecer. Um animal precisa ser sacrificado porque você tem misericórdia da dor dele. Eles estão matando pela fome, proibindo ajuda humanitária e coisas do gênero. Um outro ponto que você falou, que também não queria que a live acabasse sem falar nisso, Israel tem tecnologia e dizem que sabem onde estão os prisioneiros. Já sabem. Eles sabem onde estão os prisioneiros que o Hamas detém. Dizem que sabem onde estão a maior parte dos prisioneiros. Mas por que eles não vão lá e resgatam? Porque não é interessante acabar com essa guerra. Eles sacrificam o próprio povo. Então, pra você ver a cabeça doentia dessa galera, funciona sobre outra lógica, não é a nossa lógica.
não é a lógica da humanidade, é a lógica, né? E todo tirano usa o nome de Deus. Então, é a perfeita encarnação do mal, né? E bem que eu não acredito em mal e bem, né? Dentro desse contexto religioso. Então, vamos lá. Eu queria que a gente encaminhasse aí para o bloco final, e eu deixo a sua fala livre. Eu só fiz essas 3 considerações. Primeiro, a inteligência de Israel, sim, deveria saber, só não podemos dizer sabia, porque não somos da inteligência de Israel, mas deveria saber, sim, do que aconteceu, e deixou acontecer, então eles sacrificam o próprio povo o tempo todo. A inteligência de Israel deve, sim, saber onde estão os prisioneiros, e a inteligência de Israel sabe onde ficam os principais homens do Hamas. Não querem acabar com o Hamas. Eles querem destruir Gaza. Depois, a Cisjordânia. Então, primeiro, eles são focados. Eles continuam fazendo um trabalhinho paralelo na Cisjordânia já há muito tempo. Mas o foco é Gaza. O foco é Gaza. Destruir Gaza e se... tomara que não, tomara que eu esteja profundamente errado, mas talvez no futuro não exista Gaza mais. Vai ser uma praia israelense para turistas e milionários do mundo usufruírem tomando champanhes mais caras do mundo sobre o sangue dos inocentes, como nós fazemos com o sangue dos índios que corre pelo Brasil. Então, infelizmente, é triste dizer isso, mas é o que a gente vem vendo acontecer. Ah, mas vai ter um cessar-fogo. Gente, não se iludam com cessar-fogo. Já tiveram diversos ataques que pararam, voltam, pararam, voltam, pararam, voltam. Eu estou muito curioso, no sentido não de curiosidade mórbida, mas para saber, e é esperançoso também, que o Ramadã possa dar um gás novo aos muçulmanos e aos, tanto da Palestina como fora da Palestina, que não estão aliados a governos, mas são pessoas como nós, para ajudar nessa luta. Porque o Ramadã é um período de profundo fortalecimento espiritual, ético e moral para os muçulmanos. Então, estou muito esperançoso que talvez o Ramadã... E Israel está preocupada com o Ramadã, porque eles sabem que grandes levantes já aconteceram no período do Ramadã. Então, eu deixo você com as suas considerações finais, meu amigo. E olha, depois eu volto para a gente se despedir como você merece. Opa, não, antes de mais nada, eu queria agradecer aí pelo convite, a gente poder, mais do que tudo, aprender, né, com suas colocações também, colocar também, externar um pouquinho aquilo que a gente procura sempre estar tendo conhecimento, sempre estar trazendo essas informações que nem sempre a gente vê. Claro, a gente sempre não é acreditando em, como diz como a extrema-direita nossa que costuma fazer, né, informações de WhatsApp, não é isso. A gente procura sempre as fontes, procura sempre compartilhar as coisas, tanto no Instagram, quanto no canal do YouTube também, relacionadas aos fatos que estão acontecendo. A gente não está vendo, porque a mídia, como você falou, tem o seu interesse e ela evita falar isso daí. A Heloísa Vilela, né, inclusive, do ICL, fala bem isso. Falou, olha, a gente não pode mostrar. Né? Quando ela estava na Globo, ela falava claramente isso. A gente tem que defender um lado, a gente tem que mostrar outro lado. Então ela escancarou o que é essa mídia burguesa. E quanto a isso, eu sou um cara muito... procuro ser otimista, né? Realista, porém otimista. E como você bem disse, a questão da força do povo palestino. Né? Eu tive alunos palestinos, conheci pessoas palestinas maravilhosas, né, que têm amizade até hoje. E essa força realmente ela é louvável, né? Ela é inspiradora. Claro que não querendo romantizar, como você bem disse, isso daí,
Sim. Mas a gente precisa exatamente valorizar isso e aprender com essa resistência palestina. E a única coisa que eles pedem para a gente é que a gente ecoe a voz do povo palestino. Que a gente, na nossa visão de Brasil, de que estamos aqui, né, com um ventilador ligado embaixo de uma casa, que daqui a pouco a gente vai poder comer alguma coisa, tomar um banho, ter o que comer, que a gente não se acomode nisso e não se acovarde. Né? Você citou aí famosos, né, atores, atrizes, cantores, cantoras que se omitiram, e eu digo mais, já que nós estamos falando em redes sociais, cadê os influencers? Onde estão esses influencers com milhares, com milhões de seguidores, que simplesmente parece que vivem num mundo paralelo, Sim. que poderiam utilizar os seus canais com milhares de seguidores para fazer a defesa da Palestina, para fazer o contraponto e crítica ao capitalismo. Sim. Porque são esses caras que se julgam, né, de esquerda, só que no momento em que a gente precisa, a gente não, né, a gente enquanto pessoa, a gente enquanto defensor da Palestina, enquanto a Palestina precisa, cadê esses caras que não estão dando a cara? Verdade. Que estão lá, continuando falando de discursinho necessário, obviamente, mas a causa palestina é urgente. Então a gente precisaria ter, não vou citar nomes aqui, obviamente, mas basta você ver, né, os influencers que vocês seguem aí no Instagram. Será que eles estão falando da Palestina? Ou estão simplesmente com medo de perder, de ter o Instagram bloqueado, de perder seguidor, né? Então é isso que a gente precisa, a gente tem que somar voz, não é momento de acovardar, né? São 152 dias de sangue sendo derramado, de extermínio de um povo, né? De proliferação de armamento, e agora a gente está vendo essa cena cruel, desumana, que não tem nem adjetivo para falar, que é ver pessoas morrendo de fome, né? Que é uma das coisas aí que, infelizmente, a gente está vendo, né, e dá uma sensação de impotência, porque eu confesso que a hora que eu vou falar, nossa, eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu tô com vontade de comer alguma coisa, e essas pessoas, elas estão necessitadas e não têm, né? Então acho que a gente precisa, né, somar essa voz, que seja num canal, que seja no nosso dia a dia, é levar essa discussão para a Palestina, é mostrar a realidade, né, e apontar exatamente o que está acontecendo na Palestina, que não é meramente, como você bem disse, a questão de genocídio, simplesmente a limpeza étnica, mas o que está por trás de tudo isso. E defender a causa palestina hoje é uma das causas mais justas que nós, enquanto seres humanos, independentemente de vertente política, de partido político, ideologia política, acho que é o que a gente tem que fazer enquanto ser humano. Então nós precisamos somar a voz, continuar falando da Palestina e levar a Palestina onde a gente estiver. Então acho que esse é o recado final que eu queria pedir para todo mundo, que continue falando, continue levando a Palestina, que leve, que carregue uma pulseirinha, que abre de repente o debate numa fila de um banco, que abre um debate na fila do ônibus, né, para você conseguir levar essa informação. Porque por incrível que pareça, debatendo com um aluno meu esses dias, né, no intervalo, ele ainda estava acreditando na questão dos 40 bebês decapitados. E eu falei, olha, isso já foi desmentido. E assim, a gente tem que ter a paciência, a gente tem que falar de forma pacífica, né, porque senão a gente simplesmente atacando essa pessoa que está apta a ouvir, a gente vai afastar do nosso debate. Então é isso que a gente precisa fazer, é levar a questão palestina e com isso a gente plantar a semente. Essa semente que ela começa com a questão da Palestina, e a ideia é que a gente plante e colhe esse fruto que derrube de vez os interesses do capitalismo. Vou falar algumas coisas, depois eu vou me despedir e vou propor uma saudação, como a gente sempre fez. Eu e o biólogo, na outra live a gente fez, fazer de novo. A gente ouve muita merda, né? A gente com tão pouco seguidor fala que a gente tá se aproveitando, que não sei o que, e balalá, e balalá. A gente paga do bolso para fazer material, a gente perde o nosso tempo, entre aspas, né? A gente faz para fazer aquilo que a gente acredita que é mudar, tentar lutar pela transformação da sociedade, porque nós não queremos viver nesse mundo. Eu falo que se alguém dissesse que o capitalismo é iderrotável, se eu acreditasse nisso, nessa teoria pós-moderna,
eu acho que eu já teria, sei lá, sumido do planeta, porque não vale a pena viver nesse mundo. Então, se a gente está lutando é porque a gente acredita. Então, se a gente acredita, a gente tem que pelo menos continuar lutando. Não só aqui nas redes sociais, mas como fora. Eu fiz ao total, desde que começou esses 150 dias, com essa é a 10ª live. Essa live, no máximo em 2 dias, vai estar no YouTube. É um canal que eu criei faz 30 dias para deixar as lives organizadas. São um total com essa de 10 lives. São 20 horas falando sobre a Palestina. Ajudem. Esse material não é do Walter, não é para promover a bosta do Walter. Eu não gosto, eu preferia estar falando de arte, eu preferia estar falando de filosofia, de outros assuntos que para mim são muito mais agradáveis. Se a gente faz isso é porque a gente é comunista, a gente é internacionalista e a gente luta pelo fim do capitalismo. E no caso, como bem disse o camarada, falar da Palestina nesse momento é uma das principais pautas humanas. A Palestina me uniu a camaradas que eu não, talvez não nos uniria nem em debates que são debates internos da política nacional. A Palestina uniu os verdadeiros combatentes. Tem muito oportunista no meio e a gente tem que fazer com que esses oportunistas, deixe eles continuarem falando. Eles são ridículos, mas deixe eles continuarem falando. As máscaras caem. Mas a gente tem que pensar no povo palestino. Os egos pessoais nesse momento são o menos importante. A gente sabe quem é quem, a gente sabe quem são aquelas pessoas que estão fazendo, que não estão fazendo. Muita gente, como o biólogo disse, com muitos seguidores e que você olha lá na página da pessoa, não tem uma postagem sobre a Palestina. Aí você procura uma postagem. Não tem uma postagem sobre a Palestina. É lamentável o que você vai dizer para uma pessoa dessa, né? Mas a história ela é inegociável. A história é inegociável. Você pode fazer o que você quiser. A história vai mostrar o que você fez, de bom e de ruim, né? Porque todos nós vamos fazer coisas boas e coisas ruins. Mas, nesse caso, a gente está falando de consciência política, revolucionária, internacionalista. Nem que não seja revolucionário, seja um reformista, um social-democrata. Nem todo mundo que está na causa é marxista, nem todo mundo que está na causa é anarquista, nem todo mundo que está na... Mas, pá, cara, você é ser humano. Esses dias eu vi uma declaração do Gerald Thomas, que é um diretor famosíssimo de teatro, que é judeu. Ele só faltou cuspir em Israel, e Gerald Thomas está longe de ser um marxista, mas ele falou uma coisa que muito cuzão aí não tem coragem de dizer. Então, assim, é uma fala potente. Então é isso que eu queria dizer. Vamos seguir nessa luta, a gente não vai parar de falar sobre a Palestina, lá em Gaza, lá na Cisjordânia, em todo o território do Oriente Médio, mas também vamos continuar falando das nossas Palestinas, que é a violência policial, que está matando, que está trucidando, que é o desemprego, que é a fome, que é os problemas sociais brasileiros que são gravíssimos, que é o salário mínimo de merda, enquanto o Diese fala que o salário mínimo tinha que ser R$6.500, que é todos os problemas da nossa Palestina, a gente vai continuar falando, mas nesse momento a gente não pode deixar às vezes eu fico um dia sem postar alguma coisa sobre a Palestina, me dá agonia, falo, caraca, não falei nada da Palestina hoje, eu tenho que falar. Ah, mas o que é o Walter na fila do pão? Nada, o Walter não é nada na fila do pão, talvez eu tenha lá 100, 200 visualizações, e a gente faz colaboração em coletivo para ver se isso tem uma visualização maior, mas não interessa, a gente tem que fazer porque é o Walter aqui, é o biólogo aqui, é o homem místico, é a Samara, é o outro, é não sei quem, todo mundo fazendo junto. A guerra do Vietnã acabou por diversos motivos que não cabe aqui dizer, porque seria uma outra live falar sobre a guerra do Vietnã. Mas um dos grandes pesos da guerra do Vietnã, depois de década de massacre norte-americano,
foi um brutal levante de opinião pública. E a gente está longe de acontecer isso com a questão da Palestina. Ah, está tendo manifestações gigantescas? Tá. Mas se a gente for nas manifestações do Brasil, as manifestações estão cada dia menores. E não só no Brasil, no mundo todo. Era para os sindicatos estarem puxando as manifestações. Sindicatos que... Era para a CUT estar falando sobre... Era para a POSP estar falando. Era para o Andes, tá? Era para ter manifestações massivas. Aí talvez essa extrema-direita, que a gente fica xingando de pobre de direita, que é um discurso extremamente reacionário, falar esse tipo de coisa, né, que é pobre de direita, então não, é pobre alienado, não tem pobre de direita. Pobre não é de direita. Para você ser de direita, você tem que ser dono dos meios de produção. Nem a classe média é de direita. A classe média é alienada, é burra. Ela defende o oprimido. Como diz Paulo Freire, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, para que essa galera reacionária, isso aí, a galera reacionária, eles só vão saber o que está acontecendo quando realmente houver a nossa voz for maior que a voz da mídia burguesa. A possibilidade disso acontecer é remota. Mas comunista é um cara desgraçado, teimoso, marrento, ele é torturado, ele é morto, ele é assassinado, mas outros vão lá e continuam o mesmo caminho que ele, e assim sucessivamente. E assim a gente vai continuar falando da Palestina. Camarada, obrigado demais, a sua fala é extremamente importante, os seus posts, os seus escritos. O biólogo socialista é um intelectual, um escritor, um pesquisador, uma pessoa que eu respeito muito, escritor, tem livros publicados. Sigam o biólogo socialista, ouçam o que esse cara tem para falar, ele tem muita coisa boa para falar, e a gente segue aí nessa luta incessante contra o capitalismo, contra o sionismo, e aí eu vou propor abaixo o Estado de Israel, Palestina livre do rio ao mar. Topa? Vamos lá? Bora! Abaixo o Estado de Israel, Palestina livre do rio ao mar. Força, guerreiros. Essa live vai ficar compartilhada no meu perfil, no perfil do biólogo socialista, agora o oficial, não o reserva, e depois vai estar no meu YouTube e provavelmente ele suba para o YouTube dele também. Divulguem esse material, deixem comentários se gostaram, se não gostaram, se a gente falou muita merda, se não falou, xinguem a gente, elogiem, façam o que for, mas se manifestem, não dá para ficar em silêncio. Obrigado, camaradas. Boa noite a todos e um bom final de quarta-feira aí para todos.